Amém. Se você estiver anotando, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse reino maravilhoso, o reino de Deus. Nós já estamos falando durante todas as semanas, algumas semanas desse ano, durante todo esse ano, na verdade, nós já estamos falando a respeito do reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus, sobre um aspecto específico que fala sobre o reino e o jardim. O reino, então o título da mensagem, se você estiver anotando, é O Reino e o Jardim. Então Jesus, ele nos ensinou a respeito do reino de Deus. Mateus 6,10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais do que uma oração, é um clamor, é um desejo que realmente a gente possa atrair a presença de Deus para o nosso meio. E Jesus, ele não só nos ensinou a orar dessa forma, mas também ele viveu demonstrando como atrair o reino de Deus para as nossas vidas. Mateus 26, do 36 a 39 diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Nós entendemos que muitos anos atrás, um homem chamado Adão entregou o domínio, entregou a vida, o reino, e por causa de uma desobediência, o pecado entrou no mundo. E Jesus, ele sendo Deus, ele nasceu como homem e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E num determinado momento, debaixo de todas as pressões possíveis e impossíveis que nenhuma pessoa que viveu nessa terra podia imaginar e passar, ele decidiu obedecer. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vamos falar hoje especificamente a respeito de 3 jardins. O jardim do Éden, onde o homem perde o reino por causa da desobediência. O jardim do Getsemane, o lugar onde Jesus orou e ele suou como gotas de sangue. Aquele local também era um jardim, também conhecido como Jardim das Oliveiras. E Getsemane significa prensa de azeite. Foi o lugar onde Jesus foi prensado e liberou vida. E também nós vamos falar a respeito de um outro jardim, que é o jardim do túmulo, ou jardim do sepulcro, que é o jardim da obediência, onde Jesus venceu a morte e iniciou a restauração do reino de Deus aqui na terra, onde anteriormente Adão tinha entregado por causa do seu pecado. Então, João 19:41 diz: no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém ainda havia sido colocado. Então, aquele local ali, o Getsemane, no lugar onde Jesus foi crucificado e sepultado, era um jardim. Então, no jardim do Éden, o homem morre. No jardim do sepulcro, o homem ressuscita. E entre a morte e a ressurreição, onde que está o sepulcro? Aqui desse lado? Onde está o jardim do Éden? Onde vocês vão colocar? Aqui é o jardim do Éden. E aqui é o jardim do sepulcro. Não sei se eu vou conseguir. No jardim... Não, é que eu vou daqui para cá, então eu vou colocar aqui. No jardim do Éden, o homem morre. Mas no jardim do sepulcro, o homem ressuscita. E no meio desses 2 jardins, tem um outro jardim. O jardim do Getsemane e o jardim da cruz, que é um jardim só. Então nós vamos falar a respeito desses 3 jardins hoje. Porque nós, aqui, nesse local aqui, Deus, ele forjou o homem do pó da terra, soprou nas narinas do homem, e ele viu e se maravilhou, e o homem se tornou um ser vivente, e ele deu a esse homem autoridade e domínio. O homem ia expressar o reino de Deus naquele local, naquele jardim. E aquele homem tinha tudo, e ele era pleno, e ele era completo, e ele não precisava de nada. E durante toda a virada do dia, aquele homem se encontrava com o pai, e aquele pai ensinava aquele homem, ensinava e dizia: olha, dê nome aos animais, administre dessa forma. E era um lugar onde havia a plenitude da graça, do favor de Deus. Naquele lugar não tinha dor, não tinha enfermidade, não tinha angústia, não tinha ressentimento,
não tinha mágoa, não tinha nada dessas coisas ruins. Era um lugar puro, perfeito, completamente suprido. Ninguém precisava trabalhar mais do que o outro para ter mais do que o outro, para conquistar algo, porque tudo era suficiente e transbordante. Existia harmonia nos relacionamentos, pelo menos tinha 2 relacionamentos ali, né? Adão e Eva. Mas eles não brigavam, porque não tinha briga. Existia a plenitude da presença de Deus envolvendo aquele local. Mas aquele homem decidiu ignorar o mandamento de Deus e desobedecer. E por causa do pecado, por causa da desobediência, da rebeldia, da rebelião, do pecado, entrou a maldição e aquele homem precisou sair daquele lugar precisou ser guardado, fechado, porque aquele lugar ele não tinha mais, não encontrava mais condições de se relacionar, de identificar-se com um homem que agora estava corrompido pelo pecado. E aquele homem precisou sair daquele lugar. E o pecado entrou e ele foi cada vez mais um abismo chamando outro abismo. Primeiro um pecado de rebeldia, depois um pecado de desobediência, depois os filhos já começam intriga contra os outros, já começa o pecado da competição, e um filho quer oferecer uma oferta melhor do que o outro, e depois já entra a morte, e até hoje nós estamos vivendo essa proliferação que é a consequência do pecado. E onde habita o pecado, onde uma porta para Satanás e para o reino das trevas é aberta, essa porta, ela manifesta tudo que não presta. Manifesta confusão, briga, gritaria, intriga, maldade, soberba, orgulho, competição, mentira, tudo que não presta. Enfermidade, dor e morte. Tudo que não presta, em consequência de uma desobediência. Por causa de uma desobediência. Por causa da correspondência do pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A consequência, a contrapartida do pecado foi a morte. E a morte é essa expressão da proliferação do pecado. Então, quando existe enfermidade, existe morte. Quando existe guerra nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos familiares, isso é uma expressão de morte. Quando existe mentira, engano, isso é uma expressão de morte. Quando existe lascívia, prostituição, isso é uma expressão da morte, consequência do pecado. É o reino da morte se manifestando. E Deus, já sabendo de todas as coisas, onisciente e onipresente, quando ele diz que o salário do pecado é a morte, ele também completa dizendo em Romanos 6:23 que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? E Jesus e o Pai já desde a eternidade proveu o socorro, proveu aquele que ia pagar o preço. Se o salário do pecado é a morte, como que um morto pode pagar alguma coisa? Nós somos sementes de Adão, sementes de uma árvore corrompida. Nós já nascemos contando o dia onde nós seremos enterrados, né? Então, se você tem 50 e poucos anos, se você tem 30 anos, você tem 20 anos, você tem 15 anos, pode ter certeza, se você não voltar antes, é questão de alguns anos, 20, 30, 50, 100 anos, mas todo mundo vai morrer. Porque nós já nascemos carregando a corrupção da morte dentro de nós. E como que nós podemos pagar essa conta? Nós não temos vida em nós mesmos. E Deus, o Pai, providenciou a salvação para as nossas vidas, o pagamento dessa dívida, quando enviou o seu Filho unigênito para nascer de um ventre de mulher, e sendo 100% Deus, nasceu 100% criança, viveu 100% adolescente, cresceu 100% jovem, viveu 100% homem, sem cometer pecado nenhum. E o salário do pecado não estava sobre a vida de Jesus, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus não tinha pecado. E Jesus justamente veio para pagar a conta.
num determinado momento, depois de fazer os seus discípulos, de levantar um grupo, um pequeno grupo, que ele confiou toda a história da humanidade. Olha que confiança. Depois disso, ele foi para um lugar chamado Jardim do Getsemane. Jardim, ele saiu, o homem lá, Adão no Jardim do Éden, a morte entrou. No Jardim do Getsemane, ali naquele local, Jesus assumiu o seu e o meu pecado. E quando ele estava ali orando, ele até pediu: olha, meus discípulos amados, orem junto comigo, a aflição é muito grande, a aflição é muito grande. E o peso sobre aquele ambiente era tão grande que os discípulos não conseguiam ficar acordados, eles dormiam. E porque naquele momento, todo o pecado da humanidade, os pecados depois de você, antes de você, todos, dos teus pais, teus avós, bisavós, até lá atrás, até lá onde chegamos no Jardim do Éden, todos os pecados, os teus pecados, os pecados das suas gerações, dos teus filhos, dos teus netos, dos seus bisnetos, todo o pecado da humanidade estava sobre uma pessoa que nunca pecou. Ele recebeu sobre si o castigo que te traz paz. E naquele momento a angústia era tanto, o sofrimento, a pressão era tão absurdamente grande. Ele já suava gotas de sangue. E ele disse: Pai, se tiver outra forma, me apresente. Está muito difícil, não sei se eu vou suportar. Não, ele sabia que ele ia suportar. Mas ele disse: se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque coisas piores do que carregar o peso da eternidade, carregar o peso do mundo sobre si, era saber que o pecado afasta do Pai. E ele disse: isso aqui até eu estou suportando, está uma angústia terrível, eu estou suando sangue, está como gotas de sangue. Mas eu sei que a consequência de ter esses pecados na minha vida é me afastar do Pai. Se for possível, afasta de mim esse cálice, porque é insuportável para mim me afastar da sua presença. O pecado, aqui do Jardim do Éden, afastou Adão do Pai. E Jesus, ele nasceu e viveu sem pecado, e ele se entregou por você, para te reconciliar com o teu Pai. Mas, para que isso acontecesse, ele próprio teria que se afastar do Pai. Mas o pecado entrou no mundo por causa de uma desobediência. E agora, apesar de Jesus dizer por 3 vezes, se for possível, afasta de mim esse cálice, ele completou a frase dizendo: todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. O pecado entrou no mundo quando Eva aceitou a sugestão de Satanás, e ela se encheu de si e decidiu fazer a sua própria vontade. Mas o pecado foi pago, a dívida foi paga, quando um homem sem pecado se voltou ao Pai e diga: apesar do que vai acontecer, apesar dos custos que eu tenho que pagar, apesar do preço que eu vou ter que pagar, todavia não seja feita a minha, mas a sua vontade. O pecado entrou no mundo por causa de uma desobediência. E esse pecado foi pago por causa de uma obediência absoluta. Absoluta. E esse pecado levou, esse pagamento, esse pecado, dos teus pecados, dos meus pecados, o pecado da humanidade, levou Jesus até a cruz. E na cruz, ele recebeu ali, ele recebeu em si toda a culpa que era proposta a você e a mim. E na cruz do Calvário, por um momento na eternidade, aquele que é Deus Filho se afastou de Deus Pai. Deus meu,
por que me desamparaste? Aonde está o Senhor? Jesus se afastou do Pai, teve que se afastar, por causa do meu pecado e do seu pecado, para que hoje, aqui durante esse culto, os anjos do Senhor viessem ao redor aqui, desse lugar, e dissessem a você: olha, eu sou o bom pastor, renuncie o seu pecado, pague o preço, porque eu quero te levar aos pastos verdejantes, eu quero te conduzir à eternidade junto comigo, eu quero te conduzir ao caminho para você se encontrar com meu Pai. Esse foi o preço que Jesus pagou pela sua vida e pela minha vida. Mas, depois da cruz, Jesus foi colocado num sepulcro, e nesse sepulcro, a vida venceu a morte. Jesus ressuscitou, porque em si não havia de fato nada que o acusasse. Ele ressuscitou. E qual é o nosso caminho nesse trajeto? Você certamente teve uma vida regressa antes de Jesus, uma vida de pecados, pecados deliberados, que é diferente de uma pessoa que está lutando contra o pecado, vencendo os seus pecados. Mas um dia, você conheceu Jesus, você recebeu o benefício da cruz sobre a sua vida, você decidiu renunciar. E esse também é um processo, porque o propósito de Jesus é te trazer do reino das trevas, do reino da morte, e a expressão da morte nós já sabemos o que é. E Deus quer te tirar, esse Jesus, esse bom pastor, Ele quer te tirar desse reino das trevas e te conduzir ao reino do Filho do seu amor, ao reino dele, ao reino onde Ele é rei e Ele é pastor, e é um pastor que te conduz ao Pai. Nós entendemos que na cruz, Jesus removeu a culpa do pecado sobre a sua vida. Essa é a notícia. Você não é mais culpado. Essa é a notícia, esse é o evangelho. Esse é o evangelho da salvação. Você não é mais culpado, porque Jesus removeu a sua culpa na cruz do Calvário. E para você entrar no reino de Deus, nós temos falado, se arrependa dos seus pecados. Decida a seguir esse bom pastor que hoje te chama. Ele veio aqui te chamar, ele trouxe pessoas lá da linha verde para falar assim: olha, eu estou vendo a presença de Deus aqui, a presença de Jesus, a presença do bom pastor chamando você. E a palavra é: arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus pecados, renuncie os seus pecados, renuncie a altivez, renuncie a soberba, renuncie o orgulho, renuncie o vício, renuncie, diga não a essas coisas, diga não a essas coisas e decida seguir o bom pastor que é Jesus. Esse é o chamado. A culpa não pesa mais sobre você. O mau pastor, ele vai atrás das ovelhas, batendo nas ovelhas, ele vai atrás, o mau pastor, ele vai batendo e conduzindo as ovelhas a um lugar do matadouro. E muitas vezes nós seguimos esse mau pastor satisfazendo os desejos da nossa carne, da nossa vontade, continuando a rejeitar a palavra e a vontade e a direção do bom pastor sobre as nossas vidas. Mas o bom pastor, ele não vai atrás batendo, ele vem na frente mostrando o caminho. E o bom pastor, ele não bate para que você siga, igual o mau pastor, batendo, o mau pastor batendo, e vai. Não, o bom pastor, ele vai na frente. E ele diz: olha, esse é o caminho, andai nele. O bom pastor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venha, esse é o caminho. Se você passar por mim, você vai encontrar o Pai, você vai encontrar pastagens, você vai encontrar provisão, você vai encontrar restauração nos seus casamentos, você vai encontrar soluções para as suas dívidas, você vai encontrar capacidade, e você vai encontrar capacidade para renunciar ao vício, renunciar à lascívia, renunciar a tudo que é de ruim. Nele você vai encontrar todas as soluções para que você possa desfrutar de uma vida e vida com abundância, agora e na eternidade. Nele, porque o bom pastor te conduz a pastos verdejantes.
Nós morremos em Adão, mas nós ressuscitamos em Jesus. Nós morremos à imagem de Adão, mas nós ressuscitamos à imagem de Jesus. Nós morremos para o mundo. Antes você tinha a imagem de Adão. Você se parecia com Adão caído. Você tinha uma vida que era completamente disforme à vontade de Deus. Mas agora você vive a imagem e semelhança de Jesus, porque você decidiu ser renovado de glória em glória, de glória em glória. No Éden, o homem escolheu a sua própria vontade. No Getsêmani, Jesus escolheu a vontade do Pai. No jardim do sepulcro, aconteceu o triunfo sobre a morte. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus indica a nova restauração. A restauração do domínio que foi perdido no Éden. O reino de Deus vem sobre nós. Lá no jardim do Éden, Deus proveu um espaço lindo, maravilhoso, um jardim, e colocou o homem naquele local para reinar sobre aquele lugar, expressando o reino de Jesus aqui na terra. E agora, Jesus restaura isso, quando ele morre, quando ele paga o preço. Ele restaura. E agora nós também temos um jardim. Mas não é um jardim bonito. Nós temos o jardim da nossa vida para tratar. Mas aquele jardim, ele ficou muito tempo abandonado. Cresceram ervas daninhas, cresceram muitos matos e o jardim está muito feio. E nós vamos passar durante todo esse tempo, debaixo da graça de Deus, da ajuda do Espírito Santo, a nos dispor ao jardineiro. Jesus é o jardineiro e ele vem tratar do jardim. E ele vem tirar as ervas daninhas, porque ele quer deixar o campo limpo para as flores, as árvores frutíferas florescerem e frutificarem. Você é uma árvore do Senhor Jesus, preparada para dar bons frutos. O fruto do Espírito Santo. Se uma vez aqui atrás manifestava mágoa, ira, rancor, maldade, hoje você vai começar a manifestar ervas daninhas. Aqui você manifestava antes, mas agora nós manifestamos paz, alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, amor, o fruto do Espírito Santo. Você é uma árvore gerada por Deus para dar frutos. Na cruz, Jesus, ele removeu a culpa do pecado. Pelo nosso processo de santidade, nós removemos o poder do pecado sobre as nossas vidas. E um dia, Jesus, o Pai, vai julgar todas as coisas. E a morte e o pecado e o inferno será lançado num lago de enxofre, onde há choro e ranger de dentes, e aí será removida a presença do pecado. Nós estamos nesse processo que se chama processo de santificação. Nós estamos nos santificando. Nós estamos removendo o poder que o pecado tinha sobre as nossas vidas. E quanto mais nós entregamos áreas da nossa vida para Jesus, aquele que roubava, não roube mais. Agora trabalhe e com o fruto do seu trabalho, supra as suas necessidades e ainda transborde para abençoar os outros. Você saiu daquele que roubava. Imagem de Adão, agora não rouba mais. Isso fala de arrependimento e renúncia. Agora trabalhe, isso fala de um novo estilo de vida. E recebe a provisão. Além disso, abençoe os outros. Isso fala da imagem e semelhança de Jesus. Generoso, altruísta, próspero. Próspero. A prosperidade traz bênçãos sobre a nossa vida. A alma generosa, a alma próspera, a alma generosa prosperará. Esse é um versículo que tem falado muito comigo nesses dias. A alma generosa prosperará. E aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. É cíclico. No reino de Deus, o reino da semeadura e da colheita, ela funciona e é constante.
Quanto mais você semeia, mais você colhe. Você semeia amor, você colhe amor. Você semeia generosidade, você colhe generosidade. Você semeia alívio, você colhe alívio. Você semeia alegria, você colhe alegria. Você semeia paz, você colhe paz. Você semeia gratidão, você colhe gratidão. Você semeia adoração e você colhe a presença do Pai e a vida para sempre. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus e esse é o chamado do bom pastor hoje para cada um de vocês. Para cada um de nós, eu me incluo aqui nesse chamado, que diz, renuncie os seus pecados, e venham, eu não vou atrás de vocês com uma vara batendo, levando vocês para o lugar do matadouro, eu não vou com uma vara atrás de você batendo morte, batendo enfermidade, batendo angústia, destruição, maldade, inserindo a expressão da morte na vida de vocês. Não, eu sou o bom pastor que te chamo, venham que eu já paguei o preço de todas essas coisas e eu tenho vida e vida com abundância. E eu quero te conduzir a um lugar de bênção, de paz, independente das circunstâncias. É uma paz que brota de dentro para fora e é muito maior do que a capacidade das circunstâncias que vem de fora para dentro. É o reino de Deus. Quando nós estamos clamando, Senhor, nós queremos entrar no reino, e nós queremos que o teu reino entre em nós, nós estamos dizendo, Senhor, eu quero essa vida. E eu entendo que ainda nesse mundo nós teremos aflições, nós teremos dias difíceis, nós teremos dias maus, mas eu quero passar por esses dias com o reino de Deus dentro de mim, e o que está dentro de você é maior do que o que está no mundo, e o poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza, às vezes é poderoso o suficiente para te manter forte e em paz, e desfrutando de uma alegria que não é passageira, mas é uma alegria eterna. Você vai ter as respostas de Deus, mesmo diante das aflições. Sabe, quando nós dizemos, venha o teu reino, desejar entrar no reino de Deus significa aceitar as coisas, que as coisas não serão feitas da nossa maneira, mas da maneira de Deus. Aqui, no pastor que te conduz para a morte, ele te dá a sensação de você estar fazendo a sua vontade, mas na verdade você está fazendo a vontade dele. A vontade da carne, aquele que impera sobre a carne. Aqui, você continua não fazendo a sua vontade, mas você vai fazer aqui a vontade daquele que te amou e morreu pela sua vida quando ainda você era um pecador, e te chama de filho, e tem uma herança para você, e tem uma mesa posta por toda a eternidade. Mateus 13:44 diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu novamente, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha, e comprou aquele campo. Acho que é uma palavra aqui que a gente deve considerar nesse versículo, é cheio de alegria. Ele vendeu tudo, ele abriu mão de tudo, ele desconsiderou tudo, porque ele tinha encontrado algo superior, algo muito melhor. Ele abriu mão de tudo, ele rejeitou, rechaçou, renunciou. Né? Eu gosto daquela música do Fernandinho, fala assim, já quebrei as pontes com o passado. Não volto mais naquele lugar, né? Queimei as caravelas, não volto mais naquele lugar, porque meu alvo é Cristo, Hoje é um dia de renúncia. Hoje é um dia de decisão e convicção de fé. Eu não saio desse lugar da mesma maneira que eu entrei hoje. Hoje eu decido ouvir a voz desse pastor, desse bom pastor, e eu decido segui-lo. E se for preciso, não naturalmente, mas dentro do seu coração, eu decido vender o meu pecado. Não é vender, é entregar. Mas no sentido da parábola, eu decido abrir mão. Eu decido abrir mão de tudo, das minhas vontades, dos meus sonhos, se for necessário, para viver dentro dessa terra onde eu encontrei o meu tesouro. Tem uma música, não tem? Eu encontrei meu tesouro? Eu encontrei meu bem mais precioso. Eu encontrei o meu bem mais precioso. Não tem dinheiro nenhum, não tem desejo nenhum, não tem nada nesse mundo que se compare a algo tão maravilhosamente extraordinário, que é o bem precioso.
é o meu tesouro. Eu encontrei o meu pastor que vai me levar para o meu Pai. Hoje você já tem acesso à presença desse Pai. Filipenses 3:8 fala, Paulo fala, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo era um cara que tinha todo o conhecimento teológico. Paulo era um sábio. E ele tinha status de cidadania, tinha status, ele foi forjado, foi formado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era, se não me engano, filho de Hilel, era a essência dos teólogos da época. E ele considerou aquilo tudo, todo o conhecimento que ele tinha antes de Jesus, toda a prática de vida, todo o conhecimento social e filosófico que ele tinha, todo o seu estilo de vida, ele considerou como nada. A Bíblia vai até um pouco além e fala, eu considero isso como esterco. Eu considero como esterco, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ele abandonou aquilo que era ruim, porque ele encontrou o seu tesouro, o bem mais precioso. Lucas 9:23 diz, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me.